está de volta. O Brasil está de volta e por aqui a nossa pauta é a reconstrução. Dia após dia, mostramos um país que planta respeito e cuidado para acolher desenvolvimento, sustentabilidade e justiça social. Estamos sempre nos reinventando para estar cada vez mais perto dos brasileiros e das brasileiras. Daquelas que votam, das que se candidatam e das eleitas. Daqueles que constroem o Brasil de hoje e dos que sonham o Brasil de amanhã. Estamos presentes nos momentos de luto e nos momentos de luta. Nunca esquecendo o nosso compromisso com a verdade e com a esperança. De um Brasil com oportunidade para todos e todas. Um Brasil gigante. Um Brasil com a cara do povo. Para quem já é de casa, siga em sintonia com a gente. E para você, que ainda não é, muito prazer. Fazemos parte da Rede PT de Comunicação. Somos a TV PT. Aqui brilha uma estrela. Olá, hoje é segunda-feira, 31 de março de 2025 e você vai ver nessa edição do Jornal PT Brasil. Saiba o impacto das mudanças no projeto do governo que amplia a faixa de isenção do imposto de renda. Justiça tem cogitado possíveis cenários de fuga de Bolsonaro em caso de condenação por golpe de Estado. Brasil cria mais de 430 mil empregos formais em fevereiro. E a agenda do presidente do PT, Humberto Costa, durante encontro com a militância no Ceará. Boa tarde para todo mundo aí do outro lado da tela. Sigam a TV PT nas redes sociais e a Rádio PT e o PT Sat, canal 1313. Um alô também para Lúcia e Nayane, que apresentam com a gente esse jornal em língua brasileira de sinais. E você também pode participar ao vivo e fazer esse jornal com a gente. Para isso, você sabe, basta enviar sua mensagem e sugestão no chat do YouTube e por todas as redes sociais do PT. Aproveite também e já se inscreva no canal aqui do YouTube e ative as notificações para ficar por dentro de tudo o que acontece por aqui. E a gente começa essa edição contando que a Polícia Federal e ministros do Supremo Tribunal Federal têm mapeado cenários de uma possível fuga de Bolsonaro para escapar da prisão caso seja condenado por tentativa de golpe de Estado. Um dos cenários possíveis, segundo o blog da jornalista Andréia Sadi, é uma fuga por terra pela fronteira com a Argentina. Os investigadores ouvidos avaliaram que, uma vez no país vizinho, governado por Javier Milei, Bolsonaro fugiria para os Estados Unidos, onde Eduardo Bolsonaro está. O filho de Bolsonaro pediu licença do mandato de deputado federal, alegando perseguição política. Os investigadores ouvidos dizem que não é possível fiscalizar toda a fronteira brasileira e que não é difícil sair de carro do Brasil. A entrada pela Argentina, no entanto, é mais complicada, já que há uma grande fiscalização no local e a fuga poderia ser evitada se os agentes recebessem alguma informação antecipada. Outro cenário avaliado é o uso de um jatinho. Neste caso, Bolsonaro poderia fazer uma viagem para Santa Catarina ou mesmo até São Paulo, regiões próximas à fronteira com a Argentina. Apesar de não descartarem a fuga de Bolsonaro, os ministros entrevistados admitem que só determinariam uma prisão antes da condenação se alguma ação do acusado interferir no andamento do processo. Ele já fugiu do segundo dia de julgamento na corte por medo da imposição de alguma medida cautelar, como o uso da tornozeleira eletrônica. Em fevereiro do ano passado, Bolsonaro já havia passado 2 noites na Embaixada da Hungria após ter sido alvo de uma operação da Polícia Federal por tentativa de golpe de Estado. Dias antes da sua estadia na embaixada, a PF havia prendido 4 assessores próximos a ele e apreendido seu passaporte. Esta operação fez parte da investigação da Polícia Federal, que apontou uma trama golpista envolvendo Bolsonaro.
A investigação da PF foi um dos principais instrumentos usados para fundamentar a denúncia da Procuradoria-Geral da República contra Bolsonaro e os demais acusados. Na última quarta-feira, Bolsonaro e 7 aliados se tornaram réus por decisão unânime da primeira turma do STF após denúncia da PGR. Caso seja condenado por tentativa de golpe de Estado, o ex-presidente pode ter uma pena de 25 a 35 anos de prisão. Bom, e a partir de hoje, você vai acompanhar aqui no jornal uma série de reportagens trazendo as novidades com as mudanças da ampliação da isenção do imposto de renda e a tributação mínima de altos ganhos, a chamada taxação dos super ricos. E para começar, nós vamos saber os impactos positivos que a isenção para quem ganha até R$5.000 vai trazer para o país. A proposta de ampliação da isenção a partir de 2026 será a maior alteração na tabela do imposto de renda da história recente do Brasil. E a regra é clara: quem ganha mais, paga mais. Quem ganha menos, vai pagar menos. A expectativa é um aumento de renda para 90% dos contribuintes. O projeto de lei prevê isenção para pessoas que recebem até R$5.000 por mês a partir do próximo ano. Além disso, para quem ganha entre R$5.000 a R$7.000, haverá um desconto parcial, reduzindo o valor pago atualmente. Eu acredito que quem ganha mais deve pagar mais impostos, porque a população já sofre muito, né? A gente já vive indignamente, trabalhando tanto, ganhando pouco. Então, os super ricos, vamos colocar assim, deveriam também ter seus super impostos cobrados. Acredito que seria mais justo. É questão de justiça social mesmo, né? Porque nós não vivemos numa igualdade. Então, eu acredito que quem realmente... A máquina, o país, é movida pelos trabalhadores. Mas os super ricos também trabalham, óbvio, não é isso que eu quero dizer. Quero dizer que eles trabalham muito, ganham muito, comandam o país e deveriam pagar mais. Acredito que sim. Eu acho que é um rearranjo mesmo que visam a justiça social, né? Historicamente, essa matemática está muito desequilibrada para o lado do trabalhador, né? Então, não consigo entender qualquer argumento que não seja a favor dessa mudança. Eu acho que quando toda a nossa elite perceber o como faz bem para a sociedade essa redistribuição e como isso implica numa sofisticação da qualidade de vida coletiva, inclusive de quem já está nessa elite que vai poder usufruir melhor da cidade, dos lugares urbanos e tal, a gente vai... É uma mudança estrutural que parte de um conceito que precisa ser modificado, né? Então, acho que vem muito para o bem para todos esses avanços e amadurecimentos que a sociedade brasileira vem experimentando. Mas para compreender melhor os impactos da mudança, vamos voltar no tempo. Entre os anos de 2015 a 2022, a isenção ficou congelada em R$ 1.903,98, valor considerado à época defasado. O trabalhador pagava imposto na medida que o salário aumentava para acompanhar a inflação. Já em 2023, o presidente Lula decidiu mudar esse cenário. Subiu para R$ 2.640 a faixa de isenção, beneficiando milhões de trabalhadores. Em 2024, a faixa pulou para R$ 2.824. Já em 2025, todos que ganham 2 salários mínimos, ou seja, R$ 3.036, não precisarão pagar nada de imposto sobre a renda. Com a nova mudança, 10 milhões de brasileiros vão parar de pagar imposto de renda. Somando com os 10 milhões que já ficaram isentos em 2023 e 2024, no total, 20 milhões de trabalhadores não precisam mais pagar nada. Ainda de acordo com as novas regras, 9 em cada 10 brasileiros que pagam imposto de renda terão isenção total ou parcial. Dos declarantes, mais de 26 milhões, ou seja, 65%, não vão pagar nada. Para o governo, a proposta vai atingir 3 pontos fundamentais no desenvolvimento do país: com mais dinheiro no bolso do trabalhador, estímulo à economia
e maior justiça social. Então, essa desoneração, garantir que as famílias brasileiras, até esse patamar de renda individual, não é familiar, é a renda individual da pessoa, até a partir de 1º de janeiro de 2026, esteja isenta de imposto de renda, faz jus à sua palavra, não apenas de corrigir a tabela do imposto de renda, mas de elevar a faixa de isenção até esse patamar. Então, isso já é, por si, um dia histórico e um dia que faz valer a palavra de um estadista, não que está de passagem pelo poder, mas de que quer deixar um legado para a sociedade, na educação, na saúde, na assistência, na justiça social. O que está se fazendo aqui é justiça social. O outro pilar do projeto é justamente garantir a justiça social do lado de lá, do lado de quem vai arcar com isso. E nós focamos quem não paga imposto, ou quem paga muito pouco de imposto, que está entre os 0,2% mais ricos da sociedade. Repito, 0,2%. Nós não estamos falando aqui de 10% da população, nós estamos falando de 1/5 de 1% da população que está afetado por esse projeto, num patamar absolutamente condizente com aquilo que paga um trabalhador comum, o que paga um professor universitário, o que paga uma enfermeira, o que paga um trabalhador, como milhões de brasileiros que acordam cedo, dormem tarde e têm deduzidos do imposto de renda a sua contribuição para o fundo público, para financiar saúde, educação. Então, é um projeto equilibrado do ponto de vista fiscal e é um projeto que busca a justiça social. A medida prevê que apenas 141.400 pessoas passarão a pagar pelo patamar mínimo, o que representa 0,13% de contribuintes e 0,6% da população do país. Esse grupo é composto pelos que recebem mais de 600 mil por ano e que não contribuem atualmente com a alíquota efetiva de até 10% para o imposto de renda. Atualmente, esses contribuintes pagam uma alíquota efetiva de, em média, 2,54%. Para o Ministério da Fazenda, a tributação mínima para pessoas com alta renda é uma medida compensatória. Possibilitará uma ampliação de receita de mais de 25 bilhões, que pode compensar o que a União deixará de arrecadar com a ampliação da faixa de isenção. Bom, e amanhã nós vamos mostrar também outra reportagem sobre o impacto das profissões. A Caixa inicia nessa segunda o pagamento do incentivo matrícula do programa Pé de Meia do governo federal. O incentivo matrícula é destinado a todos os estudantes do ensino médio público que efetivaram a matrícula para o ano letivo de 2025. O valor da parcela é de R$ 200. Nesse mês, serão disponibilizadas aí cerca de 3,9 milhões de parcelas, sendo 1,3 milhão para novos estudantes. O pagamento será feito de forma escalonada até 7 de abril, conforme o mês de nascimento do estudante. A parcela será acreditada em conta poupança Caixa Tem, aberta automaticamente pela Caixa em nome dos estudantes. Nesse mês, serão pagas também parcelas de 2024, remanescentes dos incentivos de conclusão do Enem e também como incentivo frequência. O Pé de Meia prevê pagamento dos incentivos aos alunos do ensino médio regular e da educação de jovens e adultos que apresentarem frequência escolar adequada e que atendam às demais regras do programa. E a seguir a gente fala sobre a agenda do presidente do PT e senador Humberto Costa no Ceará. O Jornal PT Brasil volta rapidinho. Comece suas manhãs com mais informação no Café PT. Os assuntos mais importantes para o dia a dia do trabalhador e da trabalhadora brasileiros, debatidos com lideranças do PT e do governo Lula. Já preparou seu café? Então chega com a gente, porque o Café PT começa agora.
Assista programas inéditos toda segunda, quarta e sexta, às 9 da manhã. Ou confira a reapresentação logo após a reprise do jornal PT Brasil. TV PT. Aqui brilha uma estrela. Estamos de volta com o jornal PT Brasil e olha só, Brasil e Vietnã reforçaram sua relação bilateral com a assinatura do Plano de Ação para a Implementação da Parceria Estratégica, oficializado em Hanoi após o encontro entre Lula e Luong Kong. O plano, que abrange o período de 2025 a 2030, busca avançar em setores como defesa, economia, segurança alimentar, tecnologia, meio ambiente e energia. Um dos principais avanços da visita foi a reabertura do mercado vietnamita para a carne bovina brasileira, após um bloqueio desde 2017 devido à Operação Carne Fraca. A decisão, confirmada pelo primeiro-ministro, pode transformar o Vietnã em um hub de exportação para o Sudeste Asiático, impulsionando o setor agropecuário brasileiro. No comércio exterior, a meta é elevar o fluxo bilateral de 7,7 bilhões de dólares em 2024 para 15 bilhões até 2030. O Vietnã é um dos principais destinos do agronegócio brasileiro, sendo grande importador de soja, carne suína, frango e algodão. O presidente Lula também manifestou interesse em ampliar a exportação de produtos de maior valor agregado, como aeronaves da Embraer. Outro ponto discutido foi a possibilidade de um acordo comercial entre o Vietnã e o Mercosul, com foco no equilíbrio e no benefício mútuo. O presidente brasileiro destacou a importância da cooperação em educação, ciência e tecnologia, abrangendo semicondutores, inteligência artificial e energias renováveis. A presidenta brasileira do Mercosul, que se iniciará em julho, vai trabalhar em prol de um acordo com o Vietnã que seja equilibrado e beneficie todos os lados. Nenhuma colaboração é tão estratégica para o futuro dos dois países emergentes quanto a cooperação em educação, em ciência e tecnologia. Em breve, nossas universidades poderão promover o intercâmbio de professores e estudantes e outras iniciativas conjuntas. Estamos estudando parcerias em áreas como semicondutores, inteligência artificial, tecnologias digitais, biotecnologia e energias renováveis. No campo ambiental, Lula convidou o Vietnã para a cúpula do BRICS no Brasil, no Rio de Janeiro, e para a COP30 em Belém. Outro destaque foi a parceria para fortalecer a resiliência da cultura do café diante das mudanças climáticas, aproveitando iniciativas como o Fundo Florestas Tropicais para Sempre. A visita também marcou os 35 anos de relações diplomáticas entre os dois países, reforçando o compromisso de ampliar o intercâmbio cultural, acadêmico e tecnológico, consolidando a parceria estratégica como um marco na cooperação entre Brasil e Vietnã. Bom, e vamos falar de mais notícia positiva, né? O Brasil registrou um saldo recorde de empregos formais em fevereiro desse ano. Os dados são do novo CAGED, divulgado pelo Ministério do Trabalho e Emprego na última sexta-feira. Foram mais de 431 mil postos de trabalho com carteira assinada criados em fevereiro, o melhor resultado para o mês desde o início da série histórica em 2020. No acumulado de 2025, já são mais de 576 mil vagas formais abertas no país. O setor de serviços liderou o crescimento, com mais de 254 mil vagas, seguido pela indústria, com quase 70 mil, e pelo comércio, com mais de 46 mil. O saldo foi positivo em todas as regiões do país, com destaque para o Sudeste, que abriu mais de 228 mil vagas formais. 26 das 27 unidades da federação registraram saldos positivos, com destaque para São Paulo, Minas Gerais e Paraná. O ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, afirmou que os resultados refletem o conjunto de políticas públicas adotadas pelo governo federal. Nós estamos com um programa de reindustrialização.
Ou seja, nós estamos motivando que a indústria se prepare para produzir os equipamentos de saúde em vez de importar. Nós estamos com todo o debate sobre a transição justa, climática, tal, motivando investimento. Nós queremos produzir SAF no Brasil para substituir o combustível poluidor das aeronaves. Nós estamos estimulando um monte de pesquisa, nós estimulando um monte de investimento. Esse é o resultado. É resultado de muito trabalho, de forma persistente, liderado pelo presidente Lula e vice-presidente Alckmin. Esse conjunto de ações políticas, de políticas públicas, de motivação do debate da inovação tecnológica, das legislações, das reformas que o Congresso aprovou, tem que colocar o Congresso nessa mesa de forma positiva, esse é a repercussão. Segundo Marinho, a geração de empregos formais deve continuar sendo uma das prioridades de 2025, com novos estímulos à economia, investimentos públicos e incentivos à contratação em diversos setores. O ministro também destacou que o bom resultado de fevereiro ocorre apesar das taxas de juros elevadas e defendeu a geração de empregos como caminho para o combate à inflação. Eu acho que necessita no Brasil um grande pacto de mais produção para conter a inflação. Mais produção para conter a inflação. E não o contrário. O que me parece também é que o aumento de juros, ele não vai, as pessoas não vão deixar de comer ovo, carne, ave, verdura, arroz, feijão. Então aqui o debate é outro. A opção é produzir mais. E mais uma boa notícia, a Força de Proteção do Sistema Único de Assistência Social, criada para atender as demandas da enchente registrada no Rio Grande do Sul em maio do ano passado, foi ampliada para atuar em todo o país. A iniciativa busca dar resposta humanitária imediata e reconstrução de equipamentos e serviços, garantindo dignidade e proteção a quem mais precisa em momentos de tragédia e calamidade. Municípios e estados podem solicitar a atuação da Força por meio de um formulário simplificado no site do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome. Com isso, são mobilizados então recursos humanos, logísticos e materiais para reforçar equipes locais de assistência social. A Secretaria-Geral da Presidência e o Ministério das Mulheres realizaram um encontro online Mulheres, Políticas Públicas e Participação Social, com o tema Mais Democracia, Mais Igualdade, Mais Conquistas para Todas. A ministra Cida Gonçalves destacou no encontro que a prioridade do Ministério das Mulheres é a realização da 5ª Conferência Nacional de Políticas para as Mulheres, evento que não é realizado desde o golpe sofrido pela ex-presidente Dilma Rousseff. O ministro Márcio Macedo colocou a Secretaria-Geral da Presidência à disposição para contribuir com a 5ª conferência. E olha só, pessoal, o presidente do PT e senador também, Humberto Costa, visitou Fortaleza, no Ceará, e participou de um encontro com a militância petista organizado pelo líder do governo Lula na Câmara e vice-presidente do PT, deputado federal José Guimarães. O presidente do PT destacou a importância do partido e da militância no estado nordestino. Eu venho aqui para trazer a palavra do PT nacional de, primeiro, reconhecimento do papel importante que o PT do Ceará tem hoje na nossa vida partidária, a importância que teve e que terá para a continuidade do nosso projeto nacional. Tivemos aqui uma grande votação para o presidente Lula em 22, elegemos o governador do estado, elegemos o senador da República, e essa contribuição do Ceará, assim como de todos nós no Nordeste, foi muito importante para tudo isso. A importância do Ceará nesse processo, não somente que é um dos estados que mais tem filiados, que tem uma ampla capacidade de mobilização para esse processo de renovação, mas também porque é um estado-chave. Quais são os estados no Brasil que tem um governador do estado? Estou falando só do PT não, que tem um governador do estado, que tem representação no Senado, que tem bancada forte
na Assembleia Legislativa, na Câmara Federal. O Ceará é um exemplo concreto disso. E nós... Durante o encontro, o presidente do PT destacou a reconstrução do Brasil e importantes programas e projetos do governo, entre eles o aumento aí da faixa de isenção para quem ganha até R$5 mil, que será votado no Congresso. Com essa proposta lançada pelo governo de desonerar o pagamento do imposto de renda para quem ganha até R$5 mil, nós estamos fazendo duas coisas importantes ao mesmo tempo. Primeiro, fazendo com que uma parcela importante dos trabalhadores brasileiros deixe de pagar impostos ou pague menos impostos. Para vocês terem uma ideia, essa proposta lançada pelo ministro Haddad, ela vai beneficiar 90% dos contribuintes do imposto de renda no Brasil. Isso significa dinheiro na mão do povo trabalhador, melhor aumento do seu poder aquisitivo, dinheiro circulando na sociedade, crescimento para o Brasil. E para quem ganha entre 5 e 7, também uma diminuição da sua contribuição. Pela primeira vez a gente vai caminhar na linha de dizer que rico no Brasil vai ter que começar a pagar imposto de renda. Que nós possamos começar, porque isso é só um pequeno começo, a diminuir a desigualdade no nosso país. Humberto Costa fez um balanço do crescimento da extrema-direita no mundo, fez críticas ao modelo neoliberal e lembrou que o PT tem força contra o bolsonarismo, como na vitória das eleições presidenciais em 2022. Nós estamos aqui reunidos num momento que é um momento muito importante para o nosso partido, muito desafiante para a esquerda no Brasil e no mundo. Nós assistimos ao longo desses últimos anos crescimento significativo da extrema-direita, no bojo da crise profunda que o modelo neoliberal viveu e está vivendo, e que a extrema-direita conseguiu, em muitos momentos, capitalizar. Nós assistimos ao longo dos últimos anos o crescimento da extrema-direita, o bolsonarismo com a sua corrente mais visível e mais forte, mas nós conseguimos derrotar a extrema-direita na última eleição. Temos condição de vencer novamente. O PT e a esquerda no nosso país têm capacidade de resposta e vocês vão ver o que vai acontecer daqui para o ano que vem com a mobilização social e popular no nosso país. Então, temos que fazer uma grande mobilização nesse tempo. E temos que aproveitar esse tempo não para semear divisão entre nós temos que ter unidade. E durante debate na CNN, o líder do PT no Senado, Rogério Carvalho, criticou as manobras de bolsonaristas para travar a pauta de votações na Câmara dos Deputados para forçar, então, a votação do PL da anistia. Para o senador petista, a atitude dos aliados de Bolsonaro tenta colocar a agenda dos golpistas acima dos interesses da população, como o debate sobre a isenção do imposto de renda para trabalhadores que ganham até 5 mil, que deve beneficiar aí cerca de 30 milhões de pessoas. Essa pauta, sim, é uma pauta do Brasil e, sim, é uma pauta tão prioritária, ou talvez maior. Nós vamos falar aqui de menos de 500 pessoas que não quiseram fazer um acordo de não persecução, portanto, se livrar do processo, não ir a julgamento. Então, essa questão já poderia ter sido resolvida para todas essas pessoas, mas por convicção, elas foram e se dispuseram a ir a julgamento. E aí o que está sendo aplicado é o que está previsto em lei que nós aprovamos na Câmara e no Senado no ano de 2021, lei da qual eu fui o relator. É importante dizer que nós estamos falando da isenção de 10 milhões de brasileiros. 20 milhões terão
isenção, redução de imposto. O que é mais importante? É a professora, o motorista, os trabalhadores que ganham até 5 mil, que são 10 milhões que pagam imposto, que vão ficar isentos, ou pessoas que cometeram um crime contra o Estado Democrático de Direito, contra a nossa democracia. Então é bom a gente ficar de olho nisso, viu, pessoal? Deputados, enfim, o pessoal ali, o bolsonarista da extrema-direita, está tentando impedir que votações importantes como essa da isenção aconteçam, né? Fazendo uma espécie aí de tentando jogar para que seja votado, então, o PL da anistia. A gente vem mostrando aqui os impactos que o PL da anistia pode causar, né? Enfim, a impunidade, e isso é bastante preocupante. Então a gente tem que observar, tem que se mobilizar e cobrar os nossos parlamentares e ficar de olho para que isso não aconteça. No próximo bloco, a gente conta detalhes sobre o reajuste dos medicamentos. O Jornal PT Brasil volta já. Tudo sobre as ações do governo Lula, os projetos que estão movimentando o Congresso e as principais informações do partido. Se é notícia para o trabalhador e para a trabalhadora, está no Jornal PT Brasil. Ao vivo, de segunda a sexta, às 13 horas, com reprise às 22 horas, direto de Brasília para todo o Brasil. Assista pelo canal do PT no YouTube, PT Sat, canal 1313, Rádio PT ou nas plataformas de streaming da Rádio PT. O que é notícia no Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras está no Jornal PT Brasil. Estamos de volta com o Jornal PT Brasil e olha só, pessoal, muito se tem falado aí nos últimos momentos, aí nos últimos dias, né, sobre o reajuste dos medicamentos que se inicia hoje, né? Mesmo com o reajuste, né, que é baseado aí na inflação acumulada de 12 meses, ainda que esse reajuste tenha ficado aí em 5%, esse valor só vai incidir sobre 7% dos remédios, tá? Então, assim, muita gente tem comentado como se isso fosse valer, esse 5% fosse valer para todos os medicamentos. Não é isso. Apenas 7% do total de medicamentos, ou seja, então, 93% dos medicamentos não vão ser reajustados em 5%. A gente lembra que o reajuste ele acontece anualmente e a Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos divide os produtos em 3 níveis de reajuste, de acordo com o grau de concorrência desses medicamentos. O nível 1 é de 5,06%. O nível 2 é de 3,8%. E o nível 3 de 2,6%. Os remédios do nível 1 só representam, como eu mencionei, cerca de 7% do total. O nível 2 corresponde a 15%. E o nível 3, que tem então o menor índice aí de reajuste, pouco mais de 2%, corresponde a 77% dos medicamentos. Então, quando levamos em conta a série histórica, os aumentos para os remédios de nível 2 e 3 são os mais baixos desde 2018, quando o nível 2 ficou em 2,47% e o nível 3 em 2,09%. Em relação aos medicamentos do nível 1, o aumento de 5% é superior ao reajuste do ano passado de 4,5%, mas inferior à alta de 5,6% em 2023. Lembrando que a orientação é que as pessoas podem sempre optar por medicamentos genéricos e biosimilares, porque além de mais baratos, têm eficácia comprovada. Amanhã nós vamos ter uma reportagem explicando tudo em detalhes para vocês. E no Café PT de hoje, você acompanhou uma entrevista com Denise Pires de Carvalho, presidente da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, a CAPES, sobre o papel fundamental da instituição no fortalecimento da educação e da pesquisa no Brasil. Não há país desenvolvido sem pós-graduação, sem pessoal que tenha graduação e pós-graduação. Daí a criação da CAPES,
para cuidar da formação de pessoal de nível superior no Brasil. Assim, as universidades brasileiras passaram a ter doutores e mestres no seu corpo docente, e nós passamos a ser um dos países do mundo que mais produz ciência. Foi através da CAPES e da formação de mestres e doutores do nosso país. E hoje, em todas as regiões do país, nós temos programas de pós-graduação estrito sensu. E a CAPES é responsável por esse, que é o Sistema Nacional de Pós-Graduação, que muito orgulha o Brasil. Não há possibilidade de país desenvolvido sem ciência, tecnologia e inovação. E as atividades de ciência, tecnologia e inovação acontecem no âmbito da pós-graduação, onde se formam os pesquisadores, os cientistas, baseados na metodologia científica e na produção de conhecimento para a atualidade e para o futuro. Na era do conhecimento, então, estamos no século XXI, mais importante ainda, a geração de conhecimento para que a humanidade avance. Bom, e agora eu já estou aqui no estúdio com a Jéssica, então, para falar sobre Elas por Elas. Boa tarde para você, Jéssica. O que você traz para a gente aqui hoje? Oi, Matheus. Boa tarde para você. Boa tarde para você que está acompanhando o nosso jornal. A gente começou a semana com o pé direito, né, Matheus? A nossa convidada é muito especial, ela já está aqui na tela para vocês. É a Natalina Lourenço, ela que é chefe de participação social e diversidade do Ministério do Trabalho e Emprego. Não só isso, Matheus, ela é sindicalista, ela é militante do Movimento Negro Unificado, ela é professora, cientista social, enfim, um currículo mesmo, gente, dá inveja. Ela manda muito bem nesse assunto que a gente vai trazer hoje, que é a importância do sindicalismo para a transformação de vida das mulheres. Então, ela disse muito sobre esse assunto, principalmente a importância do feminismo, né? Quando a gente fala sobre a sindicalização. Por quê, Matheus? Por exemplo, quando entra o feminismo, a gente consegue alcançar voos maiores na política. Por exemplo, nas últimas eleições, em 2022, nós conseguimos eleger 91 deputadas federais e 18 do PT. Isso quando a gente fala sobre mulheres, né? E ela mandou um recado muito importante pra gente, convidando você aí de casa a acompanhar o episódio de hoje. Bora ver? Vamos ver. Eu sou uma delas, são elas por elas, ocupando os espaços de poder. Oi, Jés, oi, Matheus. Bom, eu sou a Natalina Lourenço e eu tô passando aqui para fazer um convite. Hoje no programa Elas por Elas, a gente vai fazer um bate-papo sobre o movimento sindical e o avanço para a vida das mulheres, né? E a gente fez algumas discussões que eu acho que são muito importantes, muito significativas, mas também muito atuais. E eu conto aqui com a participação de vocês. Grande abraço, fiquem bem. Convite feito então, hein, Jéssica? Hoje tem 4 da tarde, Elas por Elas. Isso, é o nosso compromisso marcado todo dia, 4 horas da tarde. A gente tem, então, a TV Elas por Elas. Eu te espero também, viu, Matheus? Vamos acompanhar. Obrigado, viu, Jéssica? Obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente. E agora a gente continua o jornal aqui contando para vocês que, olha só, o Ministério da Justiça e Segurança Pública apresentou um balanço do Pronasce 2, programa que quer reduzir aí a criminalidade e fortalecer os direitos humanos. Entre 2023 e 2024, foram investidos 1,3 bilhão de reais em ações preventivas. O Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania tem como foco a redução da criminalidade e a promoção dos direitos humanos, priorizando 5 áreas estratégicas: combate à violência contra mulheres, segurança em territórios vulneráveis, reintegração social de presos, apoio às vítimas de criminalidade e enfrentamento ao racismo estrutural. Para isso, foram definidas 163 cidades prioritárias que concentram metade das mortes violentas intencionais em 2021, garantindo que as ações tenham impacto significativo onde são mais necessárias. A atuação do programa ocorre por meio da parceria com estados e municípios, promovendo a integração entre segurança pública e políticas sociais. Entre as principais iniciativas estão a Casa da Mulher Brasileira, com a construção de 17 novas unidades, ampliando a rede de atendimento às vítimas de violência doméstica e oferecendo suporte psicológico, jurídico e social.
as patrulhas Maria da Penha e delegacias especializadas. Para fortalecer a fiscalização das medidas protetivas, foram entregues 270 viaturas, garantindo uma resposta mais ágil e eficaz às vítimas de violência. Apoio às guardas municipais. Como forma de reforçar a segurança nas cidades, foram doadas 397 viaturas para fortalecer a atuação das guardas municipais no patrulhamento preventivo. Capacitação de profissionais da segurança, com o objetivo de aprimorar a formação dos agentes de segurança pública, foram disponibilizadas bolsas de R$ 900 para a qualificação de 141 mil profissionais da área. Escola Mais Segura, o programa oferece suporte a estados e municípios na implementação de medidas para garantir um ambiente escolar protegido, prevenindo episódios de violência nas instituições de ensino. O Pronasce 2 investe em projetos voltados para a juventude em territórios vulneráveis e no incentivo à produção cultural em áreas com altos índices de violência. A iniciativa busca ampliar oportunidades, reduzir desigualdades e prevenir a criminalidade, utilizando a arte e a cultura como ferramenta de transformação social. Entre as principais ações está a transformação de bibliotecas municipais em centros de promoção sociocultural, criando espaços de convivência e aprendizado. Além disso, há um esforço para preservar a história das comunidades, promovendo o resgate da memória coletiva e valorizando narrativas locais. O governo anunciou ainda a expansão do Pronasce Juventude para o Amazonas, Distrito Federal e Pernambuco, além da criação de novas iniciativas voltadas para ampliar o acesso à justiça e oferecer apoio a vítimas de violência estatal. Dessa forma, o Pronasce 2 reafirma sua estratégia de segurança pública com cidadania, promovendo prevenção, proteção e garantia de direitos em todo o país. E olha só, pessoal, agricultores e agricultoras familiares têm até hoje para inscrever projetos de compra com doação simultânea no Programa de Aquisição de Alimentos, o PAA. A inscrição deve ser feita por meio do aplicativo PAA-NET, da Conab. A compra com doação simultânea apoia a produção de agricultura familiar por meio da compra direta de alimentos de cooperativas e associações. Cada organização fornecedora poderá acessar até 1,5 milhão por ano, sendo que o limite por agricultor familiar é de 15 mil. Os produtos adquiridos são destinados ao abastecimento da rede socioassistencial de restaurantes populares e cozinhas solidárias. O programa beneficia projetos que contemplem a juventude rural, agroecológicos e orgânicos, além de propostas com participação de indígenas, comunidades quilombolas e povos de comunidades tradicionais e de assentamentos da reforma agrária. Entre os critérios, há um incentivo para a participação feminina. As propostas devem contar com pelo menos 50% de mulheres agricultoras. Quanto maior for a participação das mulheres nas propostas, maior também será a pontuação a ser recebida. Os recursos destinados ao Programa de Aquisição de Alimentos são repassados pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, a Conab. E a gente chama agora então a agenda do presidente Lula. Durante a manhã, o presidente Lula se reuniu com o ministro Sidônio Palmeira e o secretário Laércio Portela. E agora, no horário do almoço, o presidente se reuniu com a ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann. E por hoje é só. O Jornal PT Brasil de hoje termina agora. Obrigado pela sua companhia. Eu te espero amanhã no mesmo horário. Continue com a gente. Tchau.